paz seja com todos. Estamos aqui em mais um momento da Palavra do Senhor e hoje eu estou aqui juntamente com meu esposo Maicon, que vai estar compartilhando a Palavra do Senhor juntamente conosco. Oi pessoal, a paz esteja convosco. Vamos lá. E a palavra que vamos estar lendo, meditando, será Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o 31. Então vamos começar pelo versículo 10, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Então aqui já começa falando, né, da mulher virtuosa. Vamos falar da mulher e do homem também. Vamos colocar os dois aqui, porque estamos vivendo um tempo onde homens e mulheres, né, estão vivendo um conflito. Porque já viver um homem e a mulher já são diferentes, né? Cada um tem seu modo de pensar. A mulher é muito emotiva, emocional, o homem É mais racional, né? Lógico. Então, aqui o homem e a mulher se completam e só vão se completar mesmo 100% em Deus. Sim. Fora de Deus é zero. Então nós vemos aqui que colocando tanto como a mulher, né, que o texto já fala, e incluindo o homem, nós vemos que essa pessoa, né, que ela é louvada nesse texto, ela tem um valor inestimável. Ela não, a gente precisa entender assim, ó, eu não consigo uma pessoa dessa com coisas. Eu não consigo uma pessoa dessa tendo coisas. Essa pessoa é um tesouro. Essa pessoa é algo assim que apenas Deus pode conceder uma pessoa dessa a alguém. Então, não é pelo nosso esforço humano, mas é pela graça de Deus que nós conseguimos encontrar uma pessoa com todas essas características. Sim, uma mulher virtuosa, um homem cheio de virtude. Sim. Então, diante disso, a gente precisa se questionar. Nós temos sido essa pessoa de valor? Né? Quem somos nós diante desse novo conhecimento? Isso, nós temos sido essa mulher virtuosa, você homem tem sido este homem de virtudes, de valor. Então agora o versículo 11 de Provérbios 31. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Então levando para o homem e para a mulher este versículo, o marido ele tem que ter plena confiança na sua esposa. E a esposa também tem que ter uma plena confiança em seu esposo. Nós vemos aqui que às vezes a gente pode achar que é uma coisa, né, simples, né, uma coisa apenas superficial, mas não. É uma coisa mais, é uma coisa total, completa. A confiança não está só na confiança onde a pessoa vai, com quem a pessoa está, mas está também falando da questão da administração dos recursos. Porque eu estou falando, seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Então imagina, o marido, ele tem plena confiança na mulher virtuosa, porque ele não precisa se preocupar se ela irá se exceder nos seus gastos. Então, o marido ele entrega o cartão de crédito para a esposa e ele pode confiar que ela não vai estourar o limite. Ela não vai comprar algo que não é necessário. Porque quando não há uma boa administração dos recursos que a família tem, que o casal tem, a miséria bate à porta daquela casa. Então, nós precisamos criar, né, essa confiança. Tanto o marido, né, ele precisa... Porque tem muita gente que não fala o quanto ganha pro cônjuge. Isso demonstra o quê? A pessoa fala, não é isso não. Isso demonstra uma falta de confiança. Porque se a pessoa ela quer usar. Informação é algo muito valioso. Então, quando você retém informação, você tem alguma intenção com isso. Por mais que não seja consciente, mas existe uma intenção de você não saber o que a pessoa não dá para a pessoa. Porque, imagina, se o marido ganha mais do que ele fala, ele tá fazendo alguma coisa com esse recurso. Tá fazendo caixa 2, ele tá usando de uma forma indevida. Então, é necessário... A mesma coisa não é a esposa. A mesma tem coisa é a mulher. Que também não conta porque Sim. Ela quer gastar, ela quer comprar as coisas dela e ela acha que o marido vai impedir. Isso também é uma falta de confiança. Né? Eu trabalho em um lugar que, às vezes a pessoa fala assim, passa no cartão, paga uma parte em dinheiro, para poder que o marido não saiba que ela tá gastando aquilo com ela. E tipo assim, o que ela tá gastando com ela
é também por benefício do marido. Sim. Então, e a pior coisa é quando você tenta administrar duas vidas, você não vive livre. E uma hora você é pego. Né? A hora vai vazar ali que você gastou, que você tá fazendo. Então, imagina. Então, isso acaba fragilizando o relacionamento quando não existe essa confiança total. É necessário nós criarmos, né, uma confiança total e não parcial. Sim. Você falando agora de cartão de crédito, eu lembrei que você me deu um cartão de Sim. crédito e faz tempo que eu não uso e eu esqueci, até assim. Que bom, graças a Deus, né? Mas em relação a isso, eu nunca tive problema com ela. Ela tem um cartão de crédito, é o mesmo limite, né? É um cartão adicional meu, é o mesmo limite e ela nunca se excedeu. Graças a Deus por isso. E eu fiz com essa confiança. Né? Eu confio nela. E graças a Deus a miséria não passou perto da nossa casa. Deus, né? Por causa dessa confiança, né? E nessa administração dos recursos. E eu uso tão pouco que eu esqueci assim. Às vezes eu preciso falar pra ela, compra, eu preciso forçar. Olha só, que marido queria uma esposa dessa? Que você precisa fazer, ela, compra, você tá precisando. Né? Graças a Deus por isso. E eu a mesma coisa com ela. Graças a Deus por isso. Compra isso pra você, você tá precisando. Não, agora não, vou esperar mais um pouco. Sim. Isso não é prioridade. Isso é Sim. muito importante no casamento. Quando o homem e a mulher entendem que só as suas coisas, né, só o que você tem, o que você quer, não é prioridade. Tem que ser para todos. Sim, né? tem que ser o bem comum. O bem comum de todos. Não, os recursos têm que ser usados para o bem comum. Então agora Provérbios 31, verso 12. Que fala, essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. E levando para o lado do esposo também, né? Esse esposo exemplar, ele faz a sua esposa sempre o bem e nunca o mal. E isso é uma coisa muito importante, né? Sim. A gente precisa pensar isso da seguinte forma. Quando eu faço mal para minha esposa, eu estou fazendo mal a mim mesmo. E às vezes a gente esquece disso, que nós estamos ligados. Então, o que acontece a ela, está acontecendo também a mim. E quando a gente é egoísta, a gente acha que não. A gente acha que é independente. E não somos mais independentes. Agora somos só uma carne. Então, se o outro estiver bem, automaticamente eu estou bem. Então, se o outro está mal, eu também estou mal. É que a gente fica tão cego por causa do egoísmo que a gente acha que não. A gente acha que o problema é da outra pessoa. E não podemos mais ter esse pensamento dividido. Tem que ser um pensamento egoísta, né? Só pensando em si mesmo. E quando a gente pensa só em si mesmo, sim, e não pensa no próximo, e quem é mais próximo do que nós, do que o esposo, do que a esposa, né? Do que os filhos, né? Esse é o próximo que Deus fala para amar. E quando não amamos, não cuidamos, nós estamos fazendo mal. Sim. Então a gente precisa repensar muita coisa. Né? O casamento é uma sociedade, né, entre duas pessoas. E conforme essa sociedade vai caminhando, né, ela só vai prosperar se houver a contribuição dos dois. E se ela vai mal, por mais que um pode ter mais responsabilidade do que o outro, mas os dois têm responsabilidades. Não dá para eu colocar sobre o outro, né, a responsabilidade de estar indo mal e eu me excluir. Ah, não, eu sou o bom da história e ela é ruim. Não. Cada um dos dois tem que se responsabilizar. Tem que ter a humildade, reconhecer, opa, eu também tenho culpa. Sim. Porque às vezes a culpa é na falta de atitude. Sim, a culpa é em como tratar as coisas. Sim, e como? Agora é o momento de refletirmos. Eu, Gisele, refletir sobre mim, as minhas atitudes. Você, meu esposo Maicon, refletir. E você aí do outro lado, pensar. Como tem sido a minha atitude com o meu cônjuge? Eu tenho sido mal ou bom? Eu preciso melhorar? E o que eu preciso melhorar? Refletir, né? E quem precisa responder isso não é você mesmo. Quem precisa responder isso é o outro. Então eu preciso perguntar para ela, eu estou te fazendo bem? E aí ela precisa perguntar para mim também, eu estou te fazendo bem? Como vocês têm se sentido? E aí a gente tem que ser sincero e falar, né, o que é e ser justo. Porque dependendo dos critérios que são usados, a pessoa está falando bem, mas você, pela injustiça, por achar que não está do jeito que você quer, sendo que você está usando os critérios errados, você vai falar para ela que não, que ela está fazendo mal para você. Na verdade, está fazendo bem. Então a gente precisa saber usar os critérios corretos, pensar com calma, não no calor, né, das discussões,
não no calor ali de um momento, que a vida ela não é feita de apenas um momento, Sim. não é apenas uma área, né? A gente tem que olhar o todo e sempre pedindo a direção de Deus. Sempre a direção de Deus. Porque a gente precisa do Espírito Santo para poder abrir os nossos olhos. Porque às vezes você pode ter uma pessoa maravilhosa do seu lado e você não dá o devido valor. Não enxerga isso. Não enxerga. Por quê? Porque você tem uma trave no seu olho. E aí você tendo uma trave no seu olho, você quer criticar o seu cônjuge e tem apenas um cisco. O que Jesus aconselha? Primeiro você tira a trave do seu olho, para que você possa ver com clareza, para que você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. E a única pessoa que consegue nos ajudar a fazer isso é o Espírito Santo. Sim. Então o Espírito Santo precisa estar em nós. Essa mulher aqui, com certeza, e esse homem que nós estamos, né, encaixando aqui, Sim. com certeza eles são cheios do Espírito Santo. Sim. Porque o Espírito Santo nos faz nos enxergar. Nós temos uma tremenda dificuldade em nos enxergar. Sim. Nós... Sempre a culpa é do outro. Sempre a culpa é do outro. Não tá dando certo o casamento, tá dando certo as coisas na nossa vida, a culpa é sua. A culpa é do outro. Sempre um jogando Sim. pro outro, mas nunca se responsabilizando. E aí o Espírito Santo vai te fazer enxergar e que você tem a sua responsabilidade. Sim. E que você precisa mudar. E ele vai nos ajudar a mudar. Porque mudar é algo extremamente difícil. Ninguém consegue mudar sozinho com as suas próprias forças. Porque para mudar, primeiro você precisa reconhecer que está errado. Uma pessoa só procura tratamento médico quando ela reconhece que ela está doente. Quando ela acha que está tudo bem, ela continua vivendo e a doença vai apenas se agravando. Se alastrando, vai consumindo o corpo. Algo que poderia ter sido resolvido de forma simples, vai pela demora, chega ao ponto de ser incurável. Então a gente precisa sempre ter o coração aberto a Deus. Sim. Sem Deus... Sim, sempre falar, Deus, me mostra me ajuda, aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, abre os meus olhos, abre os meus olhos, sim. Para que eu possa ver, mudar e, como o esposo acabou de falar, estar disposto a mudar. Sim. A reconhecer, né? Sim, com certeza. Então vamos para o versículo 13, que fala assim, ó: escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Então nós vemos aqui que a pessoa ela vai escolher ali matéria-prima e para poder de alguma forma servir a família. E com alegria. E ela faz isso com alegria, com prazer. Então a gente pode colocar aqui também que a pessoa ela escolhe ingredientes, ela faz uma compra e quando ela vai transformar isso em algo, em um produto final, né, uma comida, um prato especial, ela faz com prazer. Então nós vemos que essa pessoa, né, cheia de virtudes, ela tem prazer em trabalhar, em desenvolver as coisas com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Ela quer pôr as mãos dela também, né? Ela quer pôr um pouco dela, né, para compartilhar com a família. Ela não terceiriza, né, mas ela quer ser participante e com alegria. E com alegria, com prazer. Não é com peso, assim, uma obrigação. Não é uma obrigação que eu vou fazer, é com um prazer. Com prazer. Então nós vemos que essa pessoa ela é muito bem resolvida, né? Ela consegue, ela faz as coisas de uma forma que parece que ela só faz bem aos outros, mas uma coisa a gente tem que sempre lembrar que o maior beneficiado, né, não são quem vive ao redor dela, não somente as pessoas que vivem ao redor dessa pessoa, mas a própria pessoa, ela é a maior beneficiada. Não foi à toa que Jesus falou assim, ó: faça aos outros aquilo que você gostaria de fazer a si mesmo, porque isso traz um contentamento. Sim. Você pode ter certeza, as pessoas que ajudam os outros, que elas são úteis, elas são, de alguma forma ali, de alguma forma elas ajudam os outros, com certeza elas têm um contentamento com isso. Então essa pessoa ela tem um prazer em fazer com alegria. Tanto ela tem o prazer de ver todo mundo alegre, feliz, sim, né? Tanto que tem uma frase que fala assim, ó, que quem trabalha com amor nunca trabalha. Quem faz o que gosta nunca trabalha. Porque aquilo ali é um prazer para ela. Então você trabalha. Sim, então a sua produtividade vai ser até maior. Porque não é uma coisa que você faz por obrigação. E agora a gente vai ler o 14 e o 15. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos de casa e dar ordem às suas colaboradoras.
Sim, então aqui está falando, né, uma mulher, um homem que não tem preguiça, né? Sim. Não são preguiçosos, né? E é importante, não fica só esperando receber, eles dão, né? E ali eles fazem o que é preciso ser feito, né? Nem tudo está à mão para fazer. Então, às vezes, tem que ir mais longe para conseguir o que é necessário. Então, essa pessoa, ela vai de longe se for necessário. Ela cumpre com as suas obrigações. Imagina o marido que leva a marmita, e aqui demonstra o quê? Que essa mulher, ela levanta cedo a fim de preparar o que é necessário. E se ela tem empregadas, ela já dá ordem, ela já delega ali as obrigações de cada pessoa para que funcione bem. Administração do Sim, lar, né? porque tem muitas pessoas que trabalham juntos. Tem marido e mulher que tem uma empresa e cada um tem a sua responsabilidade. E toda vez que alguém não cumpre com a sua responsabilidade, acaba sobrecarregando o outro. Então a gente precisa se responsabilizar o que é da minha obrigação e o que é da outra pessoa, para não sobrecarregar o outro. Sim, aí aqui entra assim a casa. Muitas vezes, né, o homem acha que a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, é só da esposa e não pega essa responsabilidade para si. E isso que automaticamente desgasta uma mulher. E aí a mulher começa a ficar nervosa e irritada, não sabe por quê também, e aí a casa fica, né? Aí há um desequilíbrio, porque Isso, alguém está desequilíbrio. sobrecarregado, ela não vai conseguir cumprir as suas obrigações, as suas responsabilidades com qualidade, e aí a relação vai se desgastando. Então, o pai, né, quando tem filhos, né, o casal que tem filhos, eles têm que dividir as responsabilidades da criação, porque depois não pode. O filho cresce e o filho cresceu dentro desse lar desequilibrado, e isso vai influenciar também o caráter do filho, porque os filhos estão vendo. Se tem alguém que conhece os pais, são os filhos. Então os filhos estão absorvendo tudo aquilo. E quando o casal ele está unido, né, eles estão cooperando, os filhos também vão enxergar isso. E isso vai influenciar a vida dos filhos quando ele for ter uma família. Ele vai enxergar o lado bom do casamento. Quantos filhos não querem casar porque eles viram o fracasso no casamento dos pais? Então eles não querem casar. E é uma coisa que está inerente ao nosso caráter. Sim, eles veem o casamento como uma coisa muito ruim, Como né? se fosse ruim. E o casamento não é ruim. É bênção. O casamento é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele pega, casa o homem. Entendeu? Então, é uma coisa que está ligada à nossa natureza. Tanto que as crianças brincam disso, as pessoas querem isso. Agora, até quem não pode casar quer casar. Né? Dentro da palavra de Deus, quem não pode casar quer casar. Então, é uma coisa que está ligada à nossa natureza e nós temos que entender como fazer isso diante dos olhos de Deus. Então, nós vemos aqui que essa mulher aqui, e como esse homem, como deve ser o nosso comportamento para ter um casamento e uma família bem sucedida. Sim, tem que saber, então, fazer a administração, né? Sim, e tem que... Uma coisa que tem que ser extirpada, né, do nosso vocabulário é a preguiça. A preguiça não é de Deus. O que nós precisamos é como lidar com a preguiça, porque a pessoa dorme demais, não é normal alguém dormir demais. Quando a pessoa começa a dormir demais, porque olha só, nós já temos que dormir 1/3 da nossa vida. E a gente já fala que a gente não consegue fazer muita coisa durante o dia, porque o dia está corrido, tudo. Então imagina se você começa a dormir além do que é saudável. Sim. Então você acaba, isso demonstra um sinal do início de um quadro de depressão. Tem pessoas que dizem que tem que dormir demais, né? Tem que ver se é uma questão física. Porque tem pessoas que dormem demais, mas elas não têm uma vida cansativa para poder... Acho que de vez em quando você precisa dormir um pouco mais, porque você acumula, né, o cansaço de vários dias. Mas todo dia, isso não é algo natural. Isso não é bom, não. Isso demonstra, pode estar dando início a um quadro de depressão. E dormir menos também. E também dormir menos também. A pessoa que dorme pouco, ela influencia... Pode ser ansiedade, ela ganha peso por causa disso. Ela não consegue recuperar assim o seu
o seu psicológico, ele fica abalado, o seu cérebro, ele... Metabolismo Então, acelerado. então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Porque tudo que... a gente não pode ir aos extremos. Uma pessoa que dorme pouco, isso não é legal, não é né? normal. E uma pessoa que dorme demais também não é. Tem Porque que note os sinais. Sim. Como tem sido o seu modo, né? Frequência de sono, né? Pouco, muito, né? Tem que ter equilíbrio. E tem que ter essa questão também de observar se você é preguiçoso ou não. Se você é preguiçoso, tudo você vê um empecilho, tudo você deixa para depois. Isso não é. Isso, uma pessoa cheia de Deus, ela é produtiva. Ela é produtiva. Ela tá sempre querendo fazer mais e melhor. E ela tá sempre observando o que a casa precisa. Opa, o que a minha esposa está precisando? Deixa eu ir lá dar uma força. Precisa lavar louça, precisa que ajuda para dar banho nas crianças, conselho para os filhos. E a mesma coisa a esposa, né? Sim. Opa, deixa eu ver o que o meu esposo está precisando, né? Um sempre observando o outro para o andamento da casa ser concluído, Sim. né? Porque imagina, você sozinho, você faz, mas não faz muito. Em dois, você vai conseguir fazer muito mais. Então, a tendência, o casamento, ele serve para fazer as pessoas prosperarem. Porque são duas pessoas no mesmo objetivo. E a mesma coisa a sabedoria. Daí vai colocando com os dois ali trabalhando em equipe, né? Sim. Ele coloca todos os filhos também. Os filhos vão vendo, meu pai ajuda minha mãe, a minha mãe ajuda o meu pai. Eles, por si só, eles já vão ter essa atitude de querer... Naturalmente, eles vão sendo influenciados. Porque a maior influência não é o discurso. Não adianta a gente falar. Faz isso. E o filho tá olhando, mas você não faz, né? Entendeu? Então, é importante muito o discurso estar acompanhado do testemunho, do exemplo. Então, ele vai ver que você fala e você faz. Isso, que nem um campo de futebol. Um campo de futebol, se mandar só o goleiro lá ou só o atacante para... jogar contra outro time, vai perder. Sim. Então é a mesma coisa, se a mãe fazer sozinho, vai perder. Se o pai também trabalhar sozinho ali pro andamento da cabana, vai perder. Agora quando põe todos, né? Sim. Todos ali no campo, né? É um trabalho em equipe. E aí a gente precisa dar... Cada um com a sua função. Cada um com a sua nem função. o campo de futebol, né? Lembrando, você que sabe falar melhor de futebol, é um campo de futebol. Cada um tem a sua função, né? Sim. E se eles não desempenhar, né? O atacante... faz o zagueiro, o goleiro, cada um tem que fazer ali, né? Sim, e quando alguém não cumpre a sua função, o outro time vai e tira uma vantagem disso e o time toma um gol. Sobrecarrega um. Quando num time de futebol alguém é expulso, sobrecarrega os outros 10 jogadores. Eles vão ter que correr mais porque eles estão com um a menos. E o outro time, ele sempre vê uma vantagem nisso. Nem sempre se aproveita dessa vantagem, mas existe uma vantagem numérica. Sim. E é assim dentro da casa. E no mundo espiritual é isso que acontece. Sim. Se Satanás, as trevas, vê isso, essa brecha, ele vem com tudo. Sim, ele vai tentar entrar através disso. E aí começa a entulhar, né, a cabeça. Olha lá, você tá fazendo sozinho, fica na cabeça, no ouvido da esposa, ou fica no ouvido do esposo, fica no ouvido dos filhos, e ali pronto. E ali ele começa a minar algo que já deu sinais de fraqueza. E se não houver uma atitude, né? Um despertar, né? Nossa, precisamos mudar. Precisamos reconhecer. E aí... Ter a humildade. Ter a humildade de reconhecer que o problema está em você. Precisamos mudar. Né? E não tem nenhum problema nisso. A gente tem que reconhecer todos os dias. A gente tem que melhorar todos os dias. Sim. Hoje você melhora uma coisa, mas se você for olhar mais a fundo, tem outras coisas a melhorar. Precisa ser melhorado. Então, e com Deus é assim, né? Deus vai nos mostrando, ó. Você fez uma coisa, o marido fez algo bom, né? Vamos comemorar. A esposa fez algo bom, vamos comemorar. Mas não é a solução de tudo. É um trabalho constante. Tanto que a gente vê que conforme você vai convivendo, você cada vez vai se conhecendo. Continuando no 16, ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha, dedica-se com prazer a seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga.
Sim, aqui então tá falando, né, que essa pessoa, essa mulher virtuosa de virtude, esse homem de virtude, eles sabem adquirir coisas, eles sabem, né, crescer, né? Sim, eles prosperam, Eles né? prosperam e prosperam juntos. Sim, Sabe prosperar, prosperar juntos, sabem comprar, né? Não se enfim em dívidas. sim, E prosperam, né? Eles sabem aonde investir, né? Eles sabem aonde investir as suas terras para sua própria vinha. Vinha é vinho. E na Bíblia sim, pode ser simboliza, né? Representa alegria, alegria. sim. Então isso vai trazer alegria, não dores, Não dor né? de cabeça. Dor Então, de é uma pessoa cabeça. que ela sabe, ela não acumula riquezas, ela sabe investir, né, Isso. o seu salário para poder adquirir coisas. É uma E pessoa beneficiar todos, não todo, somente a ela, sim, né? E fala que ela se dedica com prazer ao seu trabalho, né? Seus braços são fortes, vigorosos, não é uma pessoa preguiçosa, como já falamos, né? sim, E continuando, ela sabe administrar com sabedoria os seus negócios, né? Ela sabe produzir lucro, né? Isso lhe traz mais benefícios do que dores, né? Dor de sim. cabeça, É uma né? pessoa empreendedora e ela não é empreendedora porque é uma modinha. Ela é empreendedora com consciência e esses negócios eles prosperam, eles produzem lucro. Porque o contrário de lucro? É prejuízo. E o que quebra qualquer empresa é o prejuízo, né? E é o desperdício, é não fazer aquilo que é o correto. Então, às vezes a pessoa se enfia num ramo que ela não conhece. E com isso ela traz prejuízo. Isso, e também ela não desperdiça. Em casa também, você saber comprar, né? Só Sim, comprar o que realmente necessário, né? Realmente toda a família precisa para não haver o desperdício, porque isso também atrapalha o andamento financeiro da família, sim, né? O desperdício, né? Saber a quantidade, principalmente nos alimentos, né? sim. Saber aquilo que se estraga fácil, verduras, legumes, Eu vou ter é, equilíbrio para vou ter comprar. equilíbrio. Eu vou me programar para comprar, Isso. para que, porque assim, ó, toda vez que algo é jogado fora, aquilo é dinheiro. Então era um dinheiro que poderia ter sido usado em outra área, em outra coisa, né? Muito Ele está sendo investimento. jogado fora. Sim, então tem que ter muita sabedoria nisso. E aqui também fala assim: mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Isso quer dizer que mesmo que esse homem, essa mulher trabalha muito, é tarde da noite, a sua lâmpada não se apaga. Quer dizer assim, ele não quer ser o primeiro a ir dormir, ele quer primeiro o quê? Cuidar do seu esposo, da sua esposa, cuidar do filho, dos filhos, né? E a questão da lâmpada não se apagar é aquela coisa, não falta o recurso para a lâmpada, porque ali a lâmpada era o quê? Era usado Sim, um óleo, né? e esse óleo Então, sempre tem, né? sempre tem esse óleo. Tem Então, óleo, né? existe ali uma programação para que não falte as coisas. Então, a gente também Sim, precisa se programar na hora de comprar o alimento. Por exemplo, sim. Eu compro falta, tudo de uma vez, aí depois, quando preciso, já não tenho mais dinheiro. igual ela Eu tava compro falando até coisa que esses não dias precisa. que quando nossos filhos usavam fralda, nunca teve um dia assim de acabar as fraldas. A gente tinha sempre um estoque para que quando às vezes acontecesse algo não desse para comprar, sempre tinha um pacote de fralda. Porque se você deixa acabar e numa emergência, você precisa comprar num lugar onde é mais caro. Então você acaba comprando menos e pagando mais. É, A mesma coisa é com os itens de casa. Você não compra ali você sempre compra no atacadão. Aí você deixa de comprar lá, vai ter que comprar perto de casa que as coisas são mais caras. Então, você acaba o quê? Desperdiçando. Você acaba não administrando bem os recursos. E quando há uma má administração, né, você pode ter prejuízos. Então, a gente verdade. tem que ter essa sabedoria. Entender, cada um tem a sua realidade, né, cada um tem um modo de fazer as coisas, mas tentar fazer as coisas da melhor forma possível para que isso traga sempre Um benefício, né? Bem uma benefício. tranquilidade. Porque, Isso. ó, digamos que alguém é responsável em pagar a conta de luz. Aqui, ó, a sua lâmpada não se apaga. No nosso É, caso, alguém esqueceu de pagar a conta de luz. Então, a lâmpada vai se apagar. E aí você vai. Às vezes você usou o dinheiro, né? O dinheiro da luz para fazer outra coisa. Ó, houve uma má administração. E aí você não paga a conta, a conta de luz. A luz ela é cortada. E aí você precisa correr atrás para poder pagar essa conta de luz.
você vai gastar com os juros, você vai gastar com a religação, porque houve o quê? Uma má administração. E com a falta de luz, a falta de água, vai haver um estresse, porque são coisas que nós estamos acostumados. Sim. São coisas que não tem como viver sem elas. Sim. Então, imagina todo o estresse que vai ser causado por causa da má administração. Então, por causa temos que pensar, né? Sim, a gente tem cabeça para pensar. Isso. Então, agora o versículo 19 e 20, né? Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Então, aqui é uma pessoa, né? Uma mulher, um homem que se dedica para a família, né? Sim. A gente está falando ali de uma coisa básica, que é vestir. Então, essa pessoa, ela está preocupada em como está, né? Ela se dedica para manter a sua família vestida. Então, ela não se preocupa apenas consigo mesmo. Ela se preocupa como está, né, ali as roupas da família, porque a gente tem que observar, engordou, sim, filhos cresceram, né, e também ela se preocupa em ajudar os outros. E também levando aqui essas roupas para o lado espiritual, a alma, o coração, a mente, sim, ela também está se preocupando como que está a alma, o coração do filho, do esposo, da esposa, da família. Porque muitas vezes a gente se preocupa, né, com o financeiro, ali, com o físico, mas a criança, o esposo não quer isso somente, ele não quer só o bem financeiro, que fala? Não quer só as coisas, assim, as coisas. Isso, às vezes precisa, né? Os pais, eles... De mais contato, mais sim, abraço, né? Mais carinho, mais presença, como, né? como essa pessoa se sente na sua alma? Ela está aquecida, né, no seu coração? Porque, nós como pais, a gente acha que dando tudo, né? Tudo é muita coisa, mas as pessoas falam isso, eu dei tudo pro meu filho, não sei o que aconteceu. Será que você deu tudo mesmo? Você deu aquilo que você achava? E a gente não consegue enxergar o que a criança, o que o filho quer. Porque às vezes ele não quer coisas, às vezes ele quer a companhia, ele quer a presença. Pai, brinca comigo, tem um sim, tempo para mim, né? A esposa, o esposo quer um tempo para ele, né? Com a esposa, sim, e a mulher na agitação dela, ela não põe isso como prioridade. Põe o esposo como a última prioridade. E a mesma coisa o esposo, sim, e a mesma coisa os pais, põe os filhos como a última prioridade. E o filho tá gritando, eu tô carente. Eu quero amor, eu não quero coisas, amor, eu não quero um celular, eu não quero roupa, eu não quero isso. Isso é importante. Eu quero a sua presença, mas eu quero, né, algo além, algo que não é comprado. A gente precisa observar. É diálogo, né? Sim. Comunicação é muito importante no lar. Comunicação. Como você está? Você já perguntou para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo hoje, como você está? Você está bem? Seu coração está bem? Como você está? Isso pode mudar, porque às vezes você fala, não, mas eu já perguntei, mas você perguntou na correria, não sentando, olhando no olho dele. Olha no olho, senta, não pergunta assim fazendo alguma coisa. Olhe no olho e fala, você está bem? E isso pode te surpreender, a resposta. As coisas que fazem mais diferença são as coisas que não são compradas. Porque compradas, trabalho, consegue comprar. Mas a comunicação não é uma coisa que é comprada. O amor não é comprado. Né? A companhia não é comprada. Então a gente precisa dar valor a essas coisas. É importante você dar os recursos. É a obrigação do homem, sim, da mulher, trabalhar para o bem-estar da família. Mas sempre olhando os dois lados. Sim, eu preciso preciso cuidar. Vezes, na correria, a gente se preocupa tanto em dar, e o principal nós não estamos fazendo, que é o papel de pai e mãe, que não é só dar, é dar principalmente o amor. Então, tira 5 minutos, mas uns 5 minutos com qualidade, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua esposa, com o seu esposo. Tire... no mínimo, 5 minutos, né, de qualidade, se entregar. Você desliga o celular, desliga a televisão, é um momento entre vocês, sim, né? E aí você vai estar, a pessoa vai estar tanto vestida fisicamente, como também
vestida ali o coração Emocionalmente, emocionalmente. O coração cuidado. As pessoas hoje em dia estão precisando, estão carente na alma. A alma está faminta. Sim, sabe? A alma é ela que está padecendo. Ela está passando fome, ela está abandonada na rua. Então a gente não tem que... E aí com isso, o que vai acontecer? Se a gente não cuidar da alma dos nossos filhos, do coração do nosso cônjuge, aí o diabo entra no coração da esposa, aí chega aí qualquer elemento do diabo e começa a mostrar amor, carinho, atenção e não usa dinheiro. Só usa a presença dele, o tempo dele, atenção para ouvir. As pessoas estão precisando ser ouvidas, né? E o filho não é ouvido pelo pai, pela mãe. O esposo não é ouvido pela esposa, porque às vezes a esposa tá lá na agitação, não consegue ouvir, fica só brava, só cobrança. O esposo, mesma coisa, só cobrança com a esposa. E um cobrando o outro. E chega qualquer um ali e... Uma conversa, com uma coisa simples, sem nenhum recurso... Consegue ganhar o coração da pessoa. Sim, e minar a família. Sim, e dividiu, já era. Então nós temos que tomar esse cuidado. Eu tô dando atenção suficiente ao meu esposo, necessária para minha esposa, né? Para os filhos, para os meus filhos, né? Sim, porque não é só, a gente não precisa, não é só recursos. Eu tenho que trabalhar, porque na vida não é só de coisas. A vida não é. Isso aí... Como falou aqui, ó, eu tiro, né? Eu não tenho medo de gastar. Então, não tenha medo. Você não está trabalhando para quê? Só para acumular. Sim, use também esse recurso para passear, né? Para se divertir, tudo com equilíbrio, sabedoria, porque não adianta nada gastar tudo, fazer dívidas e depois o que era momento de alegria vai se tornar um pesadelo. Mas não se tornar um pesadelo. No 21, quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir, tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Então aqui tá falando, quando chega o inverno, e um inverno rigoroso, quer dizer, não é qualquer tipo de frio, não é qualquer tipo de luta, não é qualquer tipo de circunstância, é uma coisa assim para destruir. Então, mas só que a família tá toda ali, não precisa se preocupar, tá todo mundo preparado, né? Tá todo mundo cuidado, como a gente já acabou de falar, né? Se a gente não cuidar da alma, do coração, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, o inimigo vai chegar e ele vai tragar. Então, nós precisamos basear tudo isso como a gente prepara com a palavra. É necessário o esposo e a esposa orarem juntos. É necessário chamar os filhos para participar. É muito importante vestir a nossa casa espiritualmente, prepararmos espiritualmente também, né? Sim. A gente não pode trabalhar no sentido assim de só apagar incêndio. Temos que trabalhar com a prevenção. E a busca constante de Deus nos ajuda nisso. Quando é natural a busca a Deus, quando chega o dia mal, a gente consegue suportá-lo sem perdas. A gente consegue vencer aquele momento difícil sem muitas perdas, né? Sem danos, assim, sem perder tudo. Então, a nossa casa, né? O homem e a mulher virtuoso, ele prepara a sua casa não sobre a rocha. Então, quando vem a chuva, quando vem o inverno, quando vem aquelas coisas que parece uma família natural não consegue. Mas uma família firmada em Jesus, ela vai conseguir passar por aquilo vai conseguir resistir àquilo. Aquilo vai passar. Vai resistir o dia mal. Vai resistir o dia mal. E sem preocupação, ó, não se preocupa. O que é preocupa? Preocupação. Ela já vai se ocupar antes, ela já vai se desesperar, já vai querer pular do barco. Quantas pessoas estão pulando do barco? Quanto marido está abandonando a família, quanto esposa está abandonando o esposo e os filhos também, que tem acontecido muito, né? E filhos também, tá abandonando a casa. Por quê? Porque na hora do inverno é a hora da briga. A hora da briga, começa a confusão, a culpa é sua, porque não se preparou. E aí o filho não aguenta isso, pula do barco, o esposo não aguenta isso, pula, a esposa não aguenta, pula, cada um pulando do barco. E vai para uma situação pior, porque no mar, quem tá no barco tá mais seguro que quem pulou na água.
Então a pessoa, mas ela não enxerga isso, ela tá tão Ela cega. acha que fugindo do problema, né, ela vai resolver tudo. Mas ela tá só piorando a situação, porque não houve um preparo, um planejamento, né? Então a gente precisa ter essa virtude, né, de ter esse cuidado. Coisas boas, elas não são fáceis. Então a gente tem que entender que a família é uma coisa muito boa. Então, se é muito boa, existem muitas dificuldades, mas não impossibilidades. Mas se a gente trabalhar de forma coordenada, com sabedoria, colocando Deus à frente, com certeza a sua família ela vai ser diferente dos seus antepassados. Porque a gente carrega uma história. A gente carrega uma história dos nossos antepassados. E a maioria das pessoas fala assim, nossa, minha família sempre estava errado, sempre no Natal brigava. É muito comum a gente ouvir isso. Então, com esses conselhos, com essas atitudes, vai quebrar essa continuidade dentro da nossa família. Né? E nós vamos poder criar uma nova geração que vai viver uma realidade diferente. E por isso que é muito importante o princípio bíblico dentro da casa. Não tem como. Fora de Deus a gente não consegue fazer nada. Não tem como. Então tem que ter oração, tem que ter essa dedicação, tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Sim. Mateus 6,33, né? Sim. Então tem que... Jesus disse lá no final do Sermão da Montanha que aquele que ouve as suas palavras e a coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O que está faltando para nós, né, que cremos em Deus, é cumprir os princípios. Se nós não ouvirmos e não colocarmos em prática, a nossa casa será considerada uma casa construída sobre areia. E o dia mau vem para todo mundo. E se a gente não construir a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, vamos construir sobre outras coisas, sobre a mentira, sobre engano. E isso tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela não passa. E a obediência gera bênção. Sim. Então, se queremos gerar bênção no nosso lar, no nosso casamento, Sim. na vida dos nossos filhos, precisamos, então, obedecer a palavra de Deus. Cumprir os princípios. Porque Sim. os mandamentos do Senhor, elas são uma cerca de proteção. Muitas pessoas pensam, não, é uma prisão. Não é uma prisão. É uma cerca de proteção. Para as nossas vidas. Sim, isso que a gente precisa entender. Que tudo que Deus nos ensina é para o nosso próprio bem. Deus, ele é pai. E nem um bom pai, ele quer o mal dos filhos. Então Deus, ele tem prazer de ver a sua criação, os seus filhos, né, que foram adotados através de Jesus, que eles sejam bem-sucedidos. Mas para isso os filhos precisam dar ouvido ao pai. E, né, então se a gente ouvir a Deus, colocar esses princípios nos nossos relacionamentos, entre homem e mulher, entre os filhos, é impossível. Aí sim, aí é impossível não dar certo. É impossível Sim. não prosperar. E se atente aos sinais, né? Sim. Aos sinais, se atente aos sinais. Sua esposa está falando, ouça. Seu esposo está falando, ouça. Seus pais estão falando, ouça. Seus filhos também estão falando, ouça. Ouça, se preocupe com os sinais, né? O que acontece na vida moderna, né? É que existem muitas distrações. A gente tem muita coisa para poder fazer. E tem coisas que são úteis e tem coisas que são inúteis. Mas a gente está se influenciando mais pelas inúteis. Então, essas coisas acaba tirando a atenção. Aquilo que é inútil e nós temos feito, tem que tirar a atenção nossa para poder se atentar aos sinais. E aí, quanto mais tempo a gente demora, mais difícil fica para mudar. É igual hoje, se eu sei que tem algo que está quebrado, está dando sinais que vai quebrar. Em vez de ir lá e trocar essa peça, mexer nisso, vai chegar um momento que vai quebrar e não tem mais conserto. E não tem mais conserto. E em quais condições vai quebrar? Sim. Porque, teve aqui perto de casa aqui, uma vez que o poste ele quebrou sozinho. Aqueles postes de madeira ele quebrou. Aí vieram trocar o poste. A equipe viu que tinha outros postes dando os mesmos sinais de rachadura que ia quebrar também. Fala pra mim se eles trocaram. Não. Eles vão esperar o quê? Quebrar. E quando esse poste quebrar, ele pode cair em cima de um carro, ele pode bater numa pessoa, a gente vai ficar sem luz porque vai vir trocar. Então, a gente trabalha muitas coisas no apagar de incêndio. A gente não trabalha com prevenção. Isso tem que mudar.
Sim. É igual, você vê que seu filho tá dando sinais, ele tá diferente do que ele era, tem alguma coisa errada. Sua Então, esposa está diferente tá do que ela era. o marido, Seu esposo está sim, diferente. É a hora. Peraí, é a hora de eu conversar, é a hora de eu orar. Porque sim. às vezes você perguntando, eles não vão responder, porque o mal já entrou ali, é uma semente do mal. Então, o que, que significa oração? Oração é diálogo. E você está dialogando com a pessoa mais sábia da terra, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade. E quando oramos, quando você ora, conversa com uma pessoa inteligente, você não parece que ficou inteligente também? Você sai assim, nossa, né? Sim. Quanta coisa eu aprendi só numa conversa. Então, imagina uma conversa com Deus. O Senhor vai te esclarecer coisas que é necessário ser esclarecida para você salvar a sua casa. E ali, nesse esclarecimento, você vai saber ter a atitude correta. Saber lidar, né? Porque assim, ter conhecimento é uma coisa. Você sabe que as coisas estão erradas. Mas não sabe lidar. Mas não sabe lidar. A sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Né? O conhecimento é a teoria da sabedoria e a sabedoria é a prática do conhecimento. Então você sabe que o marido está estranho, que os filhos estão estranhos, mas você não sabe lidar com aquilo. E Deus é a fonte de sabedoria. E aí Jesus você vai é a sabedoria. deixando, e aí já E não dá mais pra aí resolver. você acha que por si só as coisas vão se resolver. Isso. Ah, E não é assim. deixa quieto, isso vai mudar. Não, as coisas não mudam assim. Não. E é muito importante, sempre, em tudo, Deus. Orar. A gente tem que ter esse hábito, que sempre colocar as coisas diante de Deus. Porque, apresentar nossa ansiedade. Sim, né? Porque ignorar não é o correto. Não ignore. Não ignore. Então você vai colocar diante de Deus. Ó, todos esses princípios que nós estamos falando aqui, sem Deus, não tem como dar certo. Vai afundar, vai a gente, sim, entendeu? Ele não vai te ensinar, ele vai te revelar a vontade de Deus. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Então, e com o auxílio do Espírito Santo, ele vai nos ajudar a pôr em prática. Sim. Porque quantas vezes nós lemos esse texto e nós não vimos tudo que nós estamos vendo hoje. Sim. E se nós fizermos um vídeo daqui a algum tempo sobre esse mesmo texto, a gente vai conseguir extrair mais coisas. Vai se aprofundar mais. Vai se aprofundar mais ainda. Deus abençoe. Isso é importante. Nas assembleias, a porta... A gente vai agora ler a partir do 23. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende, fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la, e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão, e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas boas obras, proclamadas à porta da cidade. Então, para a gente finalizar essa meditação de hoje, teve algumas coisas que nós já falamos, mas eu quero atentar aqui, que esse homem, essa mulher, ele vai ser bem falado pelas outras pessoas. A humildade é aquilo, você nunca fala de si, você tem que observar o que os outros falam de você e a gente precisa trabalhar isso. Às vezes você pode fazer, nossa, mas eu já sou mal falado, mas a sua atitude, a partir de um momento desse, de entendimento, então, a partir de hoje eu vou ser diferente. Não desista de mudar, não desista de ser melhor. Ah, mas eu não fui. Não, hoje é uma nova oportunidade. Você pode ser melhor a partir de hoje. Você pode ser diferente a partir de hoje. Basta você escolher. Então nós vemos aqui que essa mulher, ela é louvada pelos filhos, ela é louvada pelo marido, ela deve ser louvada pelas pessoas da comunidade em que ela vive, e ela até glorifica também a Deus. Isso, quando a gente tem uma atitude, um posicionamento certo, obediência em Deus, nós honramos ao Senhor, honramos o nosso cônjuge, honramos nossos filhos. E quem não quer ter um pai, uma mãe honrada, né? Quem não quer ter uma esposa,
que o valoriza, né, que o honre, né, todos querem, e fala que abra a boca com sabedoria, é o que precisamos todos os dias quando acordamos, abrir a nossa boca para o nosso cônjuge, com os nossos filhos, familiares, com sabedoria. Sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Às vezes a gente está vendo que as coisas estão indo de mal ao pior, a gente já quer resolver na raça, né? A gente já quer resolver ali na brutalidade, achando que indo lá e brigando, a gente vai resolver. Não, brigar só vai atrapalhar. Então tem que ter sabedoria para falar, sabedoria para ensinar com bondade e paciência, né? Então, o segredo dessa pessoa é temer ao Senhor. Sim. Então, para poder ser tudo isso, porque são coisas maravilhosas. Isso. Nós estamos vendo uma pessoa aqui que ela não é comprada. Às vezes alguém rico pode achar que vai conseguir uma pessoa dessa pela riqueza, mas o valor dessa pessoa, ela ultrapassa o das joias finas, das joias raras. Então, isso aqui também serve, sabe para quem? Serve para quem ainda não é casado. Porque, olha só, se você observar, você não escolheu seu pai, você não escolheu seus filhos, não escolheu seus irmãos, não escolheu ninguém. A única pessoa que você pode escolher é o cônjuge, com quem você vai se casar. E aí, para você poder fazer uma boa escolha, fazer uma escolha inteligente, você precisa criar critérios. E essa pessoa está cheia de critérios. Se você observar a pessoa que está se aproximando de você com a intenção de se casar, você precisa observar se ela tem essas características. E a principal característica, ela teme ao Senhor? Se ela temer ao Senhor... Deus, ela temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É amar a Deus. Observe, essa pessoa que você está se relacionando, começando a se relacionar, ela ama a Deus? Se ela amar a Deus, ela vai te amar também. Ela vai te amar, ela vai querer fazer o que é agradável a Deus. E o que Deus, ela vai querer te dar o melhor. E não só querer ser agradável. Porque sim, a gente casa para fazer o outro feliz e não para si. E quando a gente casa com esse pensamento, eu vou casar para me ser feliz, já tá errado. Já tá casando triste, né? Sim, a motivação é errada. Porque o ser humano por si só, sem Deus, não consegue fazer nada. E qualquer relacionamento, ele tem que ter um pouco de renúncia. Tem. Entendeu? Tanto que a gente vê Jesus, ele teve que renunciar para alcançarmos. Sim, e a gente, para poder servir a Deus, precisamos renunciar à nossa vontade. Então, uma pessoa que teme a Deus, ela já está treinada em relação à renúncia. Porque às vezes eu preciso renunciar a uma coisa que eu acho que é certa pelo bem-estar da outra pessoa. Sim, para fazer o outro feliz. Para fazer o outro feliz, para poder se dedicar, né? Você abrir mão, às vezes, do descanso, para poder fazer algo especial. Sim. Então, se a pessoa... a coisa não é difícil, né? Ser feliz não é difícil. Não, basta querer. Mas temer ao Senhor. Temer ao Senhor, porque a fonte de alegria é Jesus. Né? E é fazendo a vontade dele. Jesus não manda... A vontade do Senhor é melhor. A vontade do Senhor é boa. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, né? Ele é sábio, ele quer ensinar. Quando o homem toda vez que o homem quer fazer a sua própria vontade, se você ler a Bíblia, você vai ver. Ele entra em ruína. Ele se autodestrói. Ele se autodestrói. Quando a pessoa fala... que ele não só se destrói, ele destrói todos que estão do lado também. Sim. Alcançado por essa... Né, nós sempre estamos ligados. Nós não somos... Nós vivemos... sempre estamos ligados aos outros. Ninguém vive independente. Sim. Nós pode vivemos, até achar. Pode até achar, mas nunca é. Você sempre vai precisar de alguém. Você precisa da esposa, você precisa... do esposo, você precisa dos filhos, toda do pai, da mãe. A sociedade, ela está interligada. Quando alguém não faz o seu papel dentro da sociedade... Todos sofrem. Isso é no serviço público, isso é no trabalho. Então, essa ausência de Deus nos impede de cumprir com a nossa missão. Você que está ainda aí, está noivo, está namorando para casar, você tem que pensar a primeira coisa, maturidade. Tem maturidade para isso? Sim. A maturidade é importante porque, ainda mais, isso tem que ser observado para você não ter um problema futuro. Ninguém vive só de amor. O amor é algo importante. Né? Você precisa querer ficar com aquela pessoa, mas você precisa observar se ela tem a mesma disposição. Se é o momento para isso. Porque o casamento, ele traz responsabilidades. Não é mais só você. Agora vai ser nós. E nem todo mundo está preparado para isso. Né? Os homens, eles não são preparados
eles não estão desenvolvidos na maturidade. A mulher é um pouco mais. A mulher é bem mais desenvolvida em relação à responsabilidade. E a esposa, né, a futura esposa, ela precisa observar isso. Precisamos trabalhar a maturidade das pessoas, né? O homem precisa entender que para ele casar, ele vai ter responsabilidades. Você tem que observar como ele é na casa dele, como ele já é. É uma pessoa que gosta de trabalhar, né? Como a gente viu aqui, essa pessoa virtuosa, ela gosta de trabalhar, ela gosta de fazer coisas, ela gosta de se desenvolver. Então, ela gosta de trazer alegria, ela gosta de fazer só para si. Ela é uma pessoa egoísta. Então, preste atenção, você só pode escolher uma pessoa. Então, procure estabelecer critérios para escolher o melhor possível. Não procure uma pessoa perfeita. Porque ela não existe. Porque ela não existe. Porque por igual nós estamos lendo aqui, é a mulher virtuosa, não a mulher perfeita. É o homem virtuoso, de virtudes, não o homem perfeito. Porque o homem perfeito não existe, mulher perfeita não existe. Né? Sim, e aqui o texto é escrito, ele dá o segredo, não no começo, ele dá o segredo no final do texto, que é a pessoa que teme ao Senhor. Então, se relacione com uma pessoa que teme a Deus. De buscar a Deus. E outra coisa. Ama orar, ama pôr os princípios da palavra em primeiro lugar. E outra coisa, seja essa pessoa. Não procure uma pessoa que teme a Deus e você não teme. Você vai estragar essa pessoa. Você vai atrapalhar essa pessoa. Então, primeiramente, teme a Deus. Porque quem traz uma pessoa desse jeito para nós é Deus. Né? A Bíblia fala que quem encontra uma esposa recebe o favor do Senhor. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai te conceder uma pessoa dessa. Sim. E se você não está fazendo a vontade de Deus, tome cuidado com quem você vai arranjar. Sim. Então, vamos pôr Deus como prioridade. Sim. Temer ao Senhor, tema ao Senhor, obedeça acima de tudo. Você não será prejudicado. Você não será prejudicado, você será beneficiado. Em Deus nós só somos beneficiados. Vamos passar por luta? Não se engane, que não é porque tememos a Deus, servimos a Deus, não vamos passar. Aqui a Bíblia fala que vai ter inverno. Mas para isso nós temos que estar preparados. Então, a gente precisa ter sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se Deus é o centro, com certeza, se Deus ele é o dono da sua vida, se ele é o seu Senhor, pode ter certeza, ele não vai te deixar confundido. Então diga hoje, Senhor, seja o centro da minha vida, seja o centro do meu casamento, seja o centro da minha família. Amém. E a sua história que estava em ruína pode mudar. Ainda há esperança. Em Deus sempre há esperança. Amém. Então vamos estar orando e encerrando esse momento da palavra. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tudo que foi falado aqui. E nós clamamos, ó Deus, para que nós tenhamos, Senhor Deus, esse coração. Que eu seja esse homem virtuoso, que eu seja esse homem de virtude, que a minha esposa seja, e que nós consigamos transmitir isso, e que tudo isso sirva para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja engrandecido, pois para tudo que nós vivemos para a Tua glória. Então, Senhor Deus, ajude a todos a conseguir andar nos seus caminhos e serem cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, vem e reina, vem e faça morada em nós. Ajude cada casamento. A esperança não está perdido. O Senhor é aquele que faz, Senhor Deus, com que o que era ruim torne-se bom, torne-se inimaginável. Ó Pai, vem e faça um milagre em cada casamento, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo. Deus abençoe.